Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira e estamos aqui mais uma vez num episódio solo para a gente finalizar, matou a nossa série que a gente tem feito aí sobre Homem de Ferro, para lembrá-los que essa série foi baseada, esse conteúdo, na verdade, né? Foi baseado na minha inspiração que eu tive por conta do personagem Homem de Ferro, Tony Stark, Iron Man, enfim, que vocês gostam aí da Marvel e tudo mais. Eu sou muito fã, gosto bastante. Não sou tão fã a ponto de ler os quadrinhos e saber tudo, não. Eu sou fã dos filmes, né? Eu acompanhei a saga toda através dos filmes, né? E jogava videogame antes, tá? Enfim, então tem esse apreço pelos personagens em geral e pelo universo Marvel, enfim. E quem não gosta, né, de super-heróis e tudo mais, sempre é legal. Mas enfim, então eu me inspirei, né, e fiz um conteúdo, que é uma apresentação, na verdade, que está disponível no cassodeveloper.com.br, que é uma apresentação falando sobre a AppSec baseada na história do Tony Stark, do Homem de Ferro, né, como que ele nos ensina a fazer segurança de aplicativo, segurança de desenvolvimento seguro, de uma maneira geral. E aí fiz essa apresentação, na sequência, né, tive a oportunidade de apresentar essa apresentação em diversos eventos no Brasil e no mundo, e escrevi um livro, né, sobre essa apresentação, que você também baixa gratuitamente lá no cassodeveloper.com.br, gratuitamente, literalmente, você não precisa pôr e-mail, não precisa pôr nada, é só baixar o PDF direto, tá o link lá, tá? Fique à vontade para colaborar e compartilhar esse livro, e tá aqui também na descrição no nosso episódio do YouTube. E também, aí depois de escrever esse livro, falei, bom, por que não trazer isso no formato áudio/vídeo, né, aqui pro DevSecOps Podcast? Então eu tô fazendo essa série solo aqui, sem os meninos, sem o Ben-Hur e o Marcos, que estão muito bem, para finalizar, né? Então já são 4, 5 episódios. Esse é o último, a gente finaliza a série do AppSec Iron Man aqui no DevSecOps Podcast, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dos episódios em geral, né? Esse aqui é o último, a gente vai falar um episódio mais curto, mas espero que vocês tenham gostado de uma maneira geral. Tem uma playlist específica no YouTube sobre isso, né? Sobre esse conteúdo. E compartilhe, comente, mande seus comentários, enfim. A ideia é que a gente faça essa troca de experiências aí, tá bom? Hoje o tema é um programa de AppSec, né? Como é que a gente monta um programa de AppSec? Como é que o Tony Stark nos ensina sobre isso, né? E aqui vai umas porradas, talvez, muito, muito doloridas, né? Que talvez vocês não estejam preparados para ouvir, mas eu quero que vocês se cresçam e aprendam mais. É isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre montar um programa de AppSec hoje. Antes disso, deixa eu ver se eu perdi minha cola. Na verdade eu perdi porque ela não tá aberta aqui, então eu já perdi. Mas vamos lá. Lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx, Snyk e Nova 8, que a Nova 8 é a distribuidora da Checkmarx e Snyk no Brasil. Também da Purple Bird Security, que está sempre conosco aqui. Então, se você tem um incidente de segurança, né, precisa de alguma investigação, alguma questão relacionada a incidentes de segurança, fale com a Purple Bird Security. E a Conviso, que é a nossa parceira aqui, 2026, que está com a gente também. A Conviso é consultoria especializada em AppSec, então você está precisando aí evoluir a maturidade, né, enfim, olhar para o teu programa de AppSec como um todo, fale com a Conviso, tá bom? E não se esqueçam também da Purple Bird já falei, né? Não se esqueçam também da Gold Security, especializada em Application Security, e da Digital Oak, que tem um portfólio completo de soluções de AppSec para você, tá bom? Pessoal, o negócio é o seguinte, como é que a gente monta um programa de AppSec? Voltando 2 passos atrás, né, o Tony Stark lá em Vingadores 1, porque você tem Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, meio que na linha cronológica, né? Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, outros filmes ali, e aí você vê o Vingadores. No Vingadores, até os Vingadores, as ameaças eram, vamos dizer assim, humanas, né? As ameaças eram pessoas armadas, o cara com uma energia aqui, o outro com robô armadura ali, enfim, né? Porrada e tiro. No Vingadores, agora a ameaça ela é interdimensional, intergaláctica. Porque no Vingadores, o Loki, que é de outro mundo, já tinha o Thor, né? Mas vamos lá. O Loki, que é de outro mundo, agora invade Nova York, aquela coisa toda, e abre-se um buraco de minhoca, basicamente, né? Um portal, vamos chamar assim, para que seres de outras dimensões, outros planetas, né, venham, invadam a Terra, enfim, que foi o que aconteceu no Vingadores. Ali, o Tony Stark, ele pira. Por quê? Porque ele, gênio, bilionário, filântropo, né, e assim,
pegando essa parte do gênio, né? Ele criou a armadura, criou tudo aquilo, ele olha aquela ameaça naquele momento e ele pensa, cara, não estamos preparados para isso. É tanto que se você olhar de uma maneira bem fria nos filmes dos Vingadores, eles ganham a briga por sorte, né? Porque eles conseguem fechar o portal, os bichos morrem. Mas se eles não conseguem fechar aquele portal, ia vir mais bicho, mais bicho, mais bicho, e eles iam tomar um pau. Essa é a verdade, né? Os bichos já eram mais fortes que eles em geral, mais numerosos e tal. Então, eles tiveram sorte no Vingadores 1. Né? Na verdade, não fechar o portal, né? Mas ele consegue jogar a bomba atômica lá, depois fechar o portal, né? Então, assim, sem a bomba atômica e tal, se você parar pra analisar, era uma ameaça maior do que eles poderiam aguentar. E o Tony Stark, ele literalmente pira, né? Você vai ver que no Homem de Ferro 3 ele tá pirado, né? Ele não consegue mais dormir, ele né, tem umas crises de ansiedade, porque ele sabe que ele tem que, na sua missão pessoal, né? Ele tem que proteger a Terra. Né? Ele precisa criar algo para proteger a Terra, porque não estamos preparados para nenhuma ameaça naquele nível, né? Dito isso, ele começa a tretar com a galera. No Homem de Ferro 3, ele já tem uma séria discussão com a própria Peppa, com a própria esposa, né? Que ele não tá tendo tempo pra ela, aquela coisa toda. E você vai ver que no Vingadores 2, a Era de Ultron, ele tá tentando criar o Ultron, que é a ideia de ter uma armadura ao redor do mundo, né? Aquela coisa, aquela super proteção. O que acaba dando certo barra errado. Dá certo porque o Ultron deu errado, mas dá errado porque o Ultron deu errado e dá certo porque criou um Visão, né? Mas a gente vê que ele aí tem um desentendimento com o time, porque alguns querem, outros não querem, tal. Então, basicamente, o que o Tony tá falando? Ele fala, pessoal, é o seguinte, nosso poder de segurança, nosso poder de defesa não tem capacidade para lidar com esse nível de ameaça que a gente teve, né, no Vingadores 1 em Nova York. Então, a gente precisa melhorar. É muito crítico. Não é uma possibilidade de um risco. Não, já aconteceu, a gente já tomou um pau, quase não dá certo, ganhamos, mas se acontecer de novo, a gente perde. Né? Inclusive, tem uma conversa dessa com ele e o Capitão América, inclusive. E aí, gente, ele tá tentando contaminar, vou chamar de contaminar, né? Mas ele tá tentando conquistar, evangelizar, né? Enfim, essa questão de termos uma defesa melhor, porque hoje não temos. E é exatamente o que a gente tenta fazer com o DevSecOps Podcast e AppSec em geral, é falar para as empresas e para os times de desenvolvimento, cara, a gente não tá preparado para as ameaças que estão por vir, ou para as ameaças que já temos. Né? A gente já tem ataque, a gente já tem incidente. Então, o time de AppSec em geral, a gente está sempre olhando nesse contexto. Olha, pessoal, a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir, a gente precisa ter boas práticas, a gente precisa analisar o nosso código e tudo mais. Dito isso, né, o Tony Stark, ele não tenta criar um programa de AppSec, né, mas é como se fosse mais ou menos isso, né? Então, dito isso, eu queria destacar alguns pontos que a gente tem que considerar para montar um programa de AppSec. Primeiro, definir o que é projeto crítico. Né? Não precisa olhar para a empresa como um todo. Vai depender um pouco do teu contexto. Né? Se você trabalha, por exemplo, eu trabalhei na ABB por muito tempo, que é uma empresa que faz robôs, faz software, faz hardware, né? Basicamente robótica, para fábricas, para indústrias, né? Para países, enfim. Então, sei lá, tem uma usina nuclear, software, os sistemas que controlam a usina, pode ser a ABB. Né? Tem uma fábrica de bolacha. Então lá, os robôs que fabricam carro, etc., são da ABB. Então, só para você ter uma ideia do nível, né? Dito isso, é uma empresa que não dá para brincar de segurança. Não dá para falar, não, eu vou ver depois. Não, assim, não tem como, né? A criticidade já demanda que tudo seja muito bem feito, tá? Enquanto que você tem lá um e-commerce que vende camisa, sei lá, um exemplo clássico, né? Você tem um e-commerce que vende camisa, você tá fora do ar, teve um incidente, qual é o problema? É o impacto, além de seu, né? Na sociedade, as pessoas vão ficar sem camisa, né? Então, só pensar um pouquinho. Então, dito isso, você vai definir o que é crítico dentro da sua empresa. Para você. No caso da ABB, ela toda é crítica. No caso de um e-commerce que vende camisa, para você nem tudo é crítico, né? Sei lá, o seu sistema de back-office de entrega dos pedidos pode ser crítico, o pagamento pode ser crítico, agora o cadastro de novos usuários, talvez não tão crítico, entende? Enfim, então quais projetos são críticos? Depois você vai comunicar isso para os times. E esse comunicar não é aquela comunicação, mandar um e-mail e falar, estamos fazendo desenvolvimento seguro, beijo, tchau. Não. Você tem audiências diferentes, então você tem comunicações diferentes. Você vai comunicar com o dev de um jeito, você vai se comunicar com alta liderança de outro, com gerentes de outro, com PO de outro, enfim. Então, cada um tem a sua responsabilidade inerente ao seu cargo, posição. Então, precisa ter uma comunicação nesse sentido, de falar, olha, desenvolvedores, a partir de hoje, o código é escaneado, testado, validado. DevOps, a partir de hoje, toda pipeline tem que ter esse step. POs, a partir de hoje, toda história escrita para virar requisito tem que estar escrita passando por isso, isso e isso. Percebe? Então que cada audiência tem uma comunicação diferente do porquê e como fazer as coisas. A terceira etapa, eu diria que treinamento. Né? Então você vai ter que treinar as pessoas
no mesmo nível de comunicação. Então, você tem audiências diferentes, você tem treinamentos diferentes. Pro dev, você vai ensinar para ele como é que você não cria e como você corrige vulnerabilidades. Pro DevOps, você vai falar para ele sobre configurações, né? Como manter um sistema estável, como evitar misconfiguration, etc, etc. Pro PO, você vai ensinar ele a escrever histórias, requisitos com segurança. Né, requisitos que em vez de você falar, preciso de uma tela de login. Não, preciso de uma tela de login com os dados sensíveis criptografados, sensível a isso, isso e isso. Eu preciso de um CAPTCHA, eu preciso de um log, enfim. Então você vai ensinar ele a demandar segurança. Então cada audiência tem treinamentos específicos. Depois, uma sugestão minha, né, o mercado pratica, tem um pouco de... Depende muito aqui, mas você ter um Security Owner. Do mesmo jeito que você tem um PO, né, um Product Owner, você tem um Security Owner. Você pode chegar ao nível de ter Security Owners por time, por produto, por squad, por tribo, por oca, por cabana, o nome que você quiser. Ou um só, depende do tamanho da sua empresa, um cara só, enfim, para não virar um gargalo, tal. Porque esse cara vai responder por segurança do produto, do time, da squad, da tribo, da oca, da casinha, do que quer que seja. Se a sua empresa é muito grande, igual hoje eu trabalho na empresa, tem 1.000 desenvolvedores. Então, basicamente, a gente está tentando ter um Security Champion, um Security Owner, por squad. Não é nem produto. Então, sei lá, eu tenho um produto pagamentos, mas dentro de pagamentos eu tenho 20 squads. Então, não dá para ser um cara só para pagamentos como um todo, porque você tem produtos diferentes lá dentro. Então, a ideia é que cada pessoa seja responsável. E esse cara vai ser responsável, vai responder por AppSec, né, segurança em geral, naquele produto, naquele squad, naquele contexto dele, tá? E aí sim, ele vai ter que ter as boas práticas, entender quais são as demandas, os requisitos, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas esse é o cara, ele é a ponte entre talvez o time de segurança e o próprio time de desenvolvimento e o próprio produto, né? Isso facilita bastante. E aí você vai ter depois baseline e níveis de aceitação. Então, por exemplo, você vai falar assim, olha, todo desenvolvimento, né, todo produto que a gente for fazer tem que ter um baseline. Qual que é o baseline? Tem que ter autenticação, autorização, ainda que seja um nível só, tem que ter custom roles, tem que ter, sei lá, log, audit log, aqui, ali, assim, tem que ter baseline. O que é mínimo aceitável? E níveis de aceitação. Níveis de aceitação no sentido de, bom, a toda vez que a gente estiver fazendo scan, a gente tiver vulnerabilidade baixa, elas podem ser jogadas no backlog, analisadas posteriormente. Toda vez que tiver médias, a gente precisa resolver na próxima sprint. Enfim, então você vai desenvolver, né, políticas, SLAs, etc. Depois tem que ter uma estratégia de CI/CD, porque como é que você vai entregar software? Desde a concepção, né, ali, até chegar em produção. Como é que você entrega isso? Qual que é o seu Continuous Integration e Continuous Delivery Strategy? Né? Então é importantíssimo que tenha isso bem definido, para que você, uma vez tenha essa estratégia bem elaborada, você consiga introduzir segurança, né, em cada etapa. E também ter métricas e KPIs. É importantíssimo medir tudo isso, saber como tudo isso está funcionando. E métricas e KPIs são coisas diferentes, tá, gente? Métrica é você falar assim, olha, eu tenho uma métrica que eu tô achando, sei lá, eu acho 10 vulnerabilidades a cada 1.000 linhas de código. Por exemplo, isso é uma métrica, né? Um KPI seria falar assim, olha, durante um ano são encontradas 20 falhas críticas no desenvolvimento, por exemplo, tá? Então você tem um indicador de uma maneira mais genérica dentro de métricas mais granulares, vamos dizer assim, tá? E por fim, eu diria que gamification, mas gamification eu boto uma interrogação aqui. Por quê? Porque o gamification, gente, eu sou meio, sei lá, meio contra, barra a favor. É difícil ainda, eu não tenho uma conclusão sobre isso. A verdade é que, assim, um bombeiro salvar uma vida é de se comemorar. Né, o bombeiro, ele é pago pra isso, o trabalho dele é esse, mas tá tendo um incêndio, ele entra no prédio, arrisca a vida dele, salva uma vida lá. Pô, tem que comemorar, tá? Esse é um contexto. Um médico fez uma cirurgia, né? Ele é pago pra isso, ele estudou pra isso, ele vai lá, faz uma cirurgia, a pessoa é salva, né? Enfim, pô, é de se comemorar. Agora, vamos lá. Um jogador de futebol faz o gol. Ele é pago milhões pra fazer isso. Tem que sair comemorando? É entretenimento, faz até parte, beleza, mas não precisa comemorar, né? Um desenvolvedor criou um código sem vulnerabilidade, tem que comemorar, tem que ganhar algo, tem que ser motivado por isso? Não já é pago pra fazer um código sem vulnerabilidade? Não já é pago pra fazer o software funcionar? Então o gamification tem que ter cuidado, do tipo, toda vez que entregar um software e o scan não achar nada, ganha um ponto. Quando acumular os pontos, ganha um brinde, sei lá. Tipo, não, né? Agora, olha, temos aqui um backlog gigante de problemas. Se resolvermos tudo em 30 dias, tem um bônus. Pô, legal, faz mais sentido. Você está reduzindo o risco. Agora, só bonificar, só gamificar a ponto de dar coisas pro dev ou para quem quer que seja,
para fazer o que ele já tinha que fazer, é meio esquisito na minha cabeça. Então, cuidado com o gamification, tá? Use com parcimônia, né? No fim, eu gosto, é só o jeito de usar, tá? Eu não gosto porque muita empresa fala, o time que criar menos vulnerabilidade ganha no fim do ano, ganha bônus maior. O time que corrigir mais vulnerabilidades, por exemplo, ganha também. Aí o time A gera vulnerabilidade pro time outro corrigir, tá? Eu já vi de tudo, tá, gente? Então, cuidado com o gamification, tá? Mas esses seriam os pontos aí para considerar num programa de AppSec. E tudo isso por quê? Porque o Tony, ele como eu falei para você, ele começa a pensar a segurança, respirar a segurança, ele vive segurança, ele fica neurótico por segurança, especialmente depois dos Vingadores 1. Porque quando as ameaças começaram a se mostrar muito mais superiores do que a capacidade de defesa nossa, né, da Terra, da humanidade. Então, a minha mensagem aqui seria, todo mundo é responsável por segurança. Eu sempre gosto de usar o exemplo da casa, né? Então, imagina que, sei lá, mora 2 pessoas ou 10 pessoas numa casa. Todo mundo sai, todo mundo volta, a casa foi roubada. Roubaram tudo que tem lá na casa. Roubou tudo de todo mundo, beleza? Só ficou as paredes lá, tá bom? Aí, imagina, tem 2 ou 10 ou 20, não importa. Um começa a culpar o outro. Ah, mas você saiu primeiro, mas você saiu por último, tinha que ter olhado a porta. Ah, mas você saiu primeiro, devia ter mandado uma mensagem pra me lembrar de olhar a porta. Ah, mas todo mundo tem que ter uma chave, todo mundo tinha que validar. Ah, mas tinha que ter um aplicativo pra monitorar se a porta foi trancada ou não. Ah, mas foi você, na verdade, que saiu e falou que tinha trancado. Depois o outro saiu e deixou aberto. Vamos lá. Qualquer discussão aqui não vai levar a nada. Vai levar a melhorias, né, para evitar que aconteça de novo. Mas no fato consumado não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque já foi roubada a casa. Todo mundo perdeu os seus pertences. A dor é de todos. Todo mundo tá sofrendo aquela dor. Imagina uma empresa agora, né? Tem um time de 100, 200, 1.000, 100 mil, 500 mil pessoas numa empresa. A empresa sofre um ransomware, fica parada por 30 dias. Quem sofre com isso? Além do time de segurança e os desenvolvedores que vão ficar virando noite para tentar resolver o problema, e infra, né? Todo mundo, gente. É o nome da empresa em jogo, os clientes daquela empresa, se for o caso, né? De estar parada a operação, independendo do que for a empresa. Então a dor é de todos. Não adianta com o time de segurança que não viu. O time de desenvolvimento que subiu não sei o que errado. Que não sei quem não fez não sei o que. Não interessa. É assim, interessa até certo ponto. Vamos fazer um post-mortem, uma investigação. Vamos ver o que aconteceu e melhorar para o próximo. Perfeito. Mas a ponto só de culpar. Então a responsabilidade de segurança é de todos. Não adianta eu falar que a responsabilidade de segurança é o time de segurança. A responsabilidade de segurança é o time de dev. Não é. A responsabilidade de segurança é de todo mundo envolvido nesse contexto. Percebe? Então, cuidado com esse, o time de segurança, o time de DevOps, o time não sei o quê. Já falei que não era pra fazer assim, já fala. Tem boa prática, processo definido, tá todo mundo seguindo? Se não tem, não adianta culpar ninguém, né? Então, tomem cuidado com isso, né? E aí, pra gente basicamente fechar, por que tudo isso, gente? O Tony Stark, lá em Homem de Ferro 3, ele disse: deuses, aliens e outras dimensões, eu sou só um homem numa lata. E eu uma vez disse: crackers, criminosos cibernéticos, guerra cibernética, somos apenas uma empresa comum. Eu já ouvi isso diversas vezes. Sou só uma empresa, a gente não é alvo. Mas pra que tem interesse? E se pegar meus dados também, vão fazer o quê? Sabe, esse tipo de coisa. Pois é. Então, quando a gente fala de infraestrutura crítica, eu dei o exemplo agora de robótica, eu dei o exemplo de fábricas, carro, cidades, infraestrutura crítica, como distribuição de água, energia. Nesse nível, as coisas ficam mais perigosas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento seguro, não é só o teu e-commerce, a tua página web estática que pode dar problema. Não, é tudo isso. Então, todos nós, como profissionais, temos que estar antenados, de uma maneira geral, em desenvolvimento seguro. Para o nosso contexto vai fazer um sentido. Para um outro contexto pode fazer um sentido muito maior. Você pode trabalhar num banco onde segurança é muito mais levada a sério. Você pode trabalhar em agência de marketing, onde ninguém está nem aí. Sobe a página da campanha e está tudo certo. E reza, né? Então tem que tomar cuidado, porque tudo na nossa vida é controlado por software. A nossa vida depende disso. Dito isso, se nossos softwares estão mais protegidos, a nossa sociedade está mais protegida. Consequentemente, você chega num nível de proteção individual melhor. Por exemplo, imagina que um banco está fora do ar. Qual é o impacto? O banco é trilionário. Sim, mas a tiazinha que precisa sacar o Pix, o tiozinho que tem uma barraca de hot dog não sei aonde, precisa sacar o Pix, baixar o dinheiro, fazer um pagamento do imposto para não pagar juros. R$1 de juros pro cara custa muito, porque ele tem um dinheiro muito suado. Né? Então, você percebe que o impacto do banco fora do ar não é o banco é rico, beleza, mas e a sociedade que depende daquele banco? Na verdade, a rede de supermercado fica fora do ar, não conseguia fazer compras. Imagina.
Ah, o supermercado tem dinheiro? Tem. E as pessoas que não conseguem lá fazer compras? Precisa da comida, né? Percebe? Então, qual é o impacto na sociedade quando a gente fala de desenvolvimento seguro? Nas nossas vidas em geral. Desenvolvimento seguro é isso, é sobre isso, né? Não é só sobre olhar para o nosso umbigo do software da empresa que a gente trabalha, não, tá? Então a conclusão aqui é, a sua empresa talvez pode não ter uma infraestrutura crítica, pode não ser no nível, né, que eu falei, mas assim, o que acontece se você tiver um problema? Algumas pessoas perdem dinheiro, alguém deixa de pagar alguma coisa, a reputação da empresa, acionista, você pode perder o seu emprego. O que acontece se tiver um impacto mesmo muito forte na sua empresa hoje? Responda isso, qual é o impacto na sociedade? E aí vai talvez te iluminar no sentido de, tá bom, então eu preciso olhar para a segurança, não porque se a minha empresa ficar fora do ar, eles são ricos mesmo e dá tudo certo. Não. Mas assim, pera, eu tenho impacto na sociedade se estiver fora do ar. Imagina um restaurante lotado. Meu pai teve restaurante uma época restaurante, né? Que você vende almoço para pagar a janta. Imagina que o sistema de maquininha lá de pagamento tá fora, por exemplo. E todo mundo, sei lá, 90% das pessoas pagam o cartão, débito ou crédito. E tá fora. Ninguém tem dinheiro pra pagar. E aí? O que acontece? Você já fez aquela comida, já gastou aquele dinheiro, já investiu, está esperando um retorno, as pessoas estão lá comendo e caiu o sistema de maquininha, ninguém consegue pagar. Ah, anota o nome das pessoas, vamos depositar, vamos depois paga, depois volta, beleza, vai resolver, mas assim, imagina o tempo disso. Agora imagina isso numa escala maior, o sistema de máquina caiu, imagina todos os restaurantes do país, por exemplo. Então olha o impacto que tem na sociedade, gente, esse é o ponto, né? Não é, né? Assim, às vezes a gente olha só pro nosso Visual Studio, só para nossas coisas ali, e esquece um pouco ali do que a nossa empresa está fazendo, né, para a sociedade de uma maneira geral. Enfim, tem alguns bônus na apresentação e no livro que eu vou deixar para vocês como lição de casa, né? Não vou falar aqui, mas lá no caso developer.com.br/epsec-ironman, vocês vão achar lá um bônus, tá? Não, são 4, 5 bônus. Com algumas cenas que eu falo bem interessante. Mas por último, eu queria falar da última cena, né, que fecha essa apresentação nossa aqui, que é a cena no Vingadores Ultimato, né, quando o Tony Stark é resgatado lá do espaço, ele desce, volta pra Terra, e ele tem uma conversa lá com a galera, né, mas basicamente com o Capitão América. O Capitão América fala pra ele assim, ele tá procurando o Thanos, tal, e aí o Tony Stark fala, você lembram que eu falei isso no passado? Que o mundo precisava de uma armadura? Né? E vocês disseram, eu falei, o mundo precisava de uma armadura, mesmo que isso ferisse a sua preciosa liberdade, privacidade. E vocês disseram não, que não é isso, que não sei o que. Então, adivinha, agora a gente perdeu. O Thanos veio no filme anterior, estralou o dedo, metade do universo, né? A gente podia ter resolvido isso, né? Mas eu falei, né? Literalmente ele tá falando assim, ó, eu avisei, não avisei? Que é o que o time de segurança muitas vezes fala, não avisei, teve um incidente, mas não falei que não era pra fazer tal coisa, e fizeram. Mas não é isso que a gente quer fazer como time de segurança. A gente quer prevenir, né? E aí o próprio Tony Stark fala nessa cena, né? Mas é isso que a gente faz, né? A gente é os Avengers, a gente é os Vingadores. A gente age depois dos fatos, né? Não antes dos fatos. Então a gente não é preventor, a gente é vingador, né? Isso é muito interessante, porque o time de segurança tenta muitas vezes prevenir as coisas, mas não dá, né? A galera quer fazer as coisas, quer subir, quer vai, aí sim, deu problema, chama lá o time de segurança, chama lá os Vingadores. Aí eu falo, cara, mas não falei que não era pra fazer tal coisa? Eu sou o preventor, não o vingador, né? Então fica sempre essa briga. Aí o time de segurança vira responsável, enquanto que a responsabilidade devia ser de todos, como a gente falou anteriormente. Enfim, então essa cena eu sugiro que vocês assistam. Tá no final da apresentação, é o último slide. Sugiro que você assista essa cena. É muito bom esse diálogo, mas se resume a isso que eu tô falando, né? Pessoal, era isso que eu tinha pra vocês aqui no DevSecOps Podcast, nessa série de 4, 5 episódios, onde a gente tratou sobre os tópicos de modelagem de ameaças, DevSecOps, gestão de vulnerabilidades, monitoramento de aplicações e agora, hoje, como montar um programa de AppSec de uma maneira bem mais genérica, né? Então foram 5 episódios. Então eu sugiro que você revise essa apresentação, tá? Tá o link aqui na descrição do vídeo. Lê o livro, é um livro super curto, né? Eu gosto de brincar que você vai no banheiro fazer o número 2, dá tempo de terminar a ler, né? Senta ali, lê rapidinho. Talvez você não vai conseguir ver todas as cenas, né? Porque é importante que você veja o livro de forma digital, para que você clique nos links. Tem um monte de link para cada cena que eu tô falando dos filmes, enfim. Então tem muita coisa lá. Então aí talvez você vai ter que fazer alguns números 2 aí mais vezes, né? Mas enfim. Sugiro muito que você consuma esse material.
E, de novo, é um material completamente livre, aberto. Se você quiser até reproduzir, fazer um trabalho em cima disso, apenas mencione o autor, só bota lá, ó, inspirado no trabalho do Cássio, tá tudo certo. Mas compartilhe esse livro, o link da apresentação. Tá só em inglês a apresentação, mas em breve vai estar em português também. E o livro já tem em português e em inglês, tá? Então, no CassioDeveloper.br, você consegue baixar lá, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, né? Essa playlist aqui. É um material que eu tenho muito orgulho de ter feito. É um material muito bom mesmo. Acho que, sei lá, apresentei isso já em 3 ou 4 B-Sides, apresentei na B-Sides Londres, apresentei na B-Sides de Cracóvia, apresentei na B-Sides de Budapeste, apresentei no Brasil, não lembro qual evento agora no Brasil, dei alguns treinamentos privados usando esse material. Então, assim, é só feedback positivo, né? Literalmente um material muito rico, eu gosto muito desse conteúdo. Então, quero reforçar para que vocês usem esse conteúdo, tá bom? DevSecOps. Nossa, acho que deu deu eco no microfone, provavelmente, para vocês. Mas tudo bem. Pessoal, antes de finalizar... Dev May Cry. O chorinho do Dev May Cry aqui que o Ben-Hur adora, né? Eu queria fazer um Dev May Cry hoje, né? Qual que é o que faz os devs chorarem? Mas é um Dev May Cry diferente. Como fazer os devs pararem de chorar. Né? Não algo para fazê-los chorar, mas como fazê-los parar de chorar. E eu acho que talvez, gente, engajar mais, ouvir um pouco mais as outras pessoas, vai nos ajudar de uma maneira geral. Às vezes eu tenho uma perspectiva muito fechada, né? Não, é AppSec, tem que ter segurança, o quê? E às vezes eu deixo de olhar o negócio. Às vezes eu deixo de olhar a prioridade de algo, de fato. Tudo bem, às vezes eu deixo de olhar que alguns riscos têm que ser corridos, vão ter que ser corridos, né? E é muito interessante isso. Por exemplo, eu sou pai pela segunda vez, né? Nasceu minha segunda pequena agora. E é legal, a mais velha já tem 3 anos, né? Então é legal, às vezes eu vejo que ela vai correr, vai brincar, vai pular. Então eu como pai, eu tô vendo que ela vai pular ali do sofá, eu vou ficar atento. Ela já sabe pular. Inclusive ela não pula do sofá pro chão direto. Ela solta as pernas e cai de bunda no sofá, né? Depois desce pro chão. Mas eu fico apreensivo sempre, né? Olhando, porque se acontece alguma coisa, eu tô ali pra segurar, amparar, mas eu, né, obviamente dou a liberdade, né, dela poder fazer, dela poder pular. Então eu deixo ela correr risco. Como pai, o que eu faria? Toda vez que ela quisesse pular do sofá, eu ia pegar ela e descer ela, né? Mas ela não aprender a pular. Então é difícil, não é que é difícil, né? É quase que antinatural. Você, não, deixa ela pular, deixa ela aprender, deixa ela até quebrar a cara uma vez, né? Pra ver como que é, senão não vai aprender, né? É literalmente isso. Então, às vezes, no profissional, eu esqueço um pouco disso, né? De pai, né? De olhar para os times, de olhar para as pessoas e entender as perspectivas dos outros, né? Às vezes os outros têm as perspectivas meio merda mesmo, meio tô nem aí, né? Então é importante a gente discernir isso também, para poder guiar, orientar e bloquear, se for o caso. Mas eu queria fazer um Dev May Cry hoje nesse sentido, de vamos ouvir os outros, né? A gente tem uma guerra infinita, praticamente, entre dev e desenvolvimento em todo mundo, porque a culpa é toda do desenvolvimento sempre, né? Enquanto que não é. Então, é isso. Eu diria que Dev May Cry de hoje pra gente não chorar mais, né? Vamos, na verdade, nos ajudar, nos ouvir, porque afinal tá todo mundo buscando a mesma coisa. O seu salário no fim do mês e deixar a empresa funcionando. É isso, né? Então, fica a reflexão pra todos nós, beleza? Pessoal, era isso nessa série. Eu espero muito que a semana que vem o senhor Ben-Hur e o senhor Marcos Santos voltem pra gente poder gravar em equipe, em time e com convidados, que já tem uma agenda aqui uma agenda meio agendada, com convidados bem interessantes, beleza? Então, ficamos por aqui, a gente se vê na semana que vem, valeu! Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.